E nós somos muito poderosos. Este país é muito poderoso. Acredite, isso é mais poderoso do que imaginam. Temos armas desconhecidas, as mais poderosas do mundo. O presidente Trump tentou explicar de forma clara aos líderes mundiais que não se deve brigar ou entrar em conflito com a América. Se Putin, por exemplo, só mostrou um desenho animado e depois mostrou outro desenho animado, então Trump primeiro mostrou como essa arma funciona e depois avisou que vamos usá-la. Se vocês, rapazes, se comportarem como arruaceiros de rua... Trump, muitos anos atrás, durante seu primeiro mandato, já disse algo parecido sobre Rush Limbaugh em seu primeiro mandato. Mas naquela época não acreditaram nele porque não havia demonstração. Aqui estão as palavras dele naquela entrevista na rádio Rashu. E o Irã sabe disso e foi deixado claro para eles. Se vocês mexerem conosco, se nos causarem algum dano, faremos com vocês algo que ninguém jamais fez antes. Faremos com você algo que nunca foi feito antes. Talvez... Nunca ouvi isso do Trump em entrevistas na rádio ou TV. Palavras que começam com a letra F. Mas talvez eu tenha perdido. Sobre o fato de termos armas que ninguém conhece, bem, exceto os israelenses, é claro, então vamos dar uma olhada nisso. E sim, nós somos muito poderosos, este país é muito poderoso e, devo dizer, ele é muito mais poderoso do que as pessoas imaginam. Temos armas desconhecidas por todos, sendo as mais poderosas do mundo. Temos armas desconhecidas, as mais poderosas do mundo. A Casa Branca de Trump afirma que suas tecnologias permitem manipular tempo e espaço, possibilitando viagens no tempo. Essas são as palavras do diretor científico da administração, um certo Krestels, que parece ter saído direto da tela. Trump confirmou nesta semana que usou armas a laser e sonoras contra Nicolás Maduro e sua equipe de segurança, afirmando: sim, definitivamente usamos. Não foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela, quando foi usada uma arma sonora que neutralizou muitos dos seguranças cubanos contra os quais ela foi empregada? Sim, não quero isso e ninguém mais tem. Temos armas desconhecidas incríveis e talvez seja melhor não falar delas. Foi um ataque impressionante. Foi um ataque impressionante. Exatamente como planejado. O Ministério da Guerra declara: sim, usamos letalidade na velocidade da luz, dominância de energia direcionada, afirmando claramente que temos armas de energia direcionada e sim, estamos ampliando o uso delas. Isso era uma teoria da conspiração. Há apenas alguns anos eu ainda me lembro de como as armas de energia direcionada eram apenas uma teoria da conspiração. E por falar sobre isso, as pessoas eram removidas da internet. Agora eles fazem comerciais para os militares, usando essa arma e aplicando ela no campo de batalha. Nós temos tecnologia que podemos manipular, tempo e espaço. O que vocês dizem? E eu disse, aliás, também sim, que parece uma novela sobre viagens no tempo, mas eu acho que é outra coisa, não apenas deslocamento no tempo. Embora, vai saber, ou talvez possamos influenciar o passado, o futuro? Você entende que o presidente dos Estados Unidos fala sobre isso? O conselheiro científico do presidente escreve sobre isso. As Forças Armadas do ZEUA mencionam isso em um vídeo de recrutamento. Bem, recrutas, até tenho receio de dizer isso. É como nos tempos do início da perestroika, quando tudo estava começando. Então, uma ligação. Pétia, venha urgente. Vou te ler uma coisa. Algo da primeira página do jornal, certo? Por que não pode me contar agora? Ficou maluco? Isso não se fala por telefone. É mais ou menos assim que as coisas acontecem aqui. Os recrutas do exército colocam vídeos em anúncios, bem, sobre aquilo de que, provavelmente, 1 ou 2 anos atrás, não se podia falar seriamente. Na verdade, isso era considerado uma espécie de fantasia, uma invenção, uma bobagem absurda. Trump deu um nome para esse aparelho, essa coisa. Ele a chamou de discombobulator. Antes, isso era uma palavra de gíria, meio brincalhona, que significava algo como um aparelho que confunde, um aparelho que deixa a pessoa desnorteada, sim, um aparelho que cria um estado de confusão. Tira a orientação e o equilíbrio da pessoa. Por isso, os seguranças venezuelanos acabaram no chão, simplesmente caíram quando foram expostos a algo que veio nos helicópteros americanos. A pessoa perde a capacidade de reagir adequadamente.
Esse aparelho também pode ser chamado de atordoante e, como ficou claro, ele realmente existe. Os militares americanos o apelidaram carinhosamente de quebra-cabeças, termo que eles mesmos criaram. Como uma palavra de brincadeira, virou arma poderosa dos militares do ZEUA. E como disse Trump, nós também temos um dobrador de tempo, o nome não científico dele também existe, cronobobulador, é assim que eles o chamam. Então, distorcedor do tempo. Não, balançador babuliashin, balançador de tempo da região. Isso é balançar, sacudir. Também pode-se dizer cronodesorientador, o que significa que ele te desorienta no tempo. Ou seja, você para de entender não onde, mas quando isso está acontecendo. Estranho, né? Sim, pelo nome, ainda mais sendo uma piada, não dá para adivinhar, né? Mas eu gostei de cronodesorientador, haha. Trump evitava falar sobre isso e era reservado quando o tema surgia. Vocês ouviram as declarações mais famosas dele quando ele simplesmente dizia: nós temos algo que vamos fazer com vocês, algo que nunca fizemos antes. Temos algo que vocês nem podem falar e vocês têm algo que ninguém entende. Essas são citações exatas do presidente Trump. Mais uma vez, Putin falou sobre mísseis, precisão, alcance e velocidade. Mostrou um desenho animado, enquanto Trump mostrou como foi feito. Bem, impossível. Mesmo com todos os equipamentos de defesa chineses e russos, mísseis antiaéreos, lasers, tudo isso. E eles não conseguiram lançar seus mísseis. Eles tinham mísseis russos e chineses, mas não conseguiram lançar nenhum. Chegamos, eles apertaram os botões e nada funcionou. Estavam prontos para nós, diz Trump. Terrível. Trump comentou sobre essa arma quando foi perguntado sobre as notícias das últimas semanas de que a administração Biden adquiriu uma arma de energia pulsada, suspeita de ter causado a síndrome de Havana. Essas seriam mensagens dos seguranças de Nicolás Maduro que sangravam. O sangue saía dos ouvidos e nariz, enquanto eles se contorciam em posições embrionárias, caíam de joelhos e se encolhiam. Essa arma fez isso, segundo quem a sofreu, o que faz muito sentido. Relatos na Venezuela mostram militantes de Maduro ajoelhados, sangrando pelo nariz e vomitando sangue. Um segurança do ditador deposto relata: de repente, todos os radares desligaram sem explicação. Ah, não. A próxima coisa que vimos foram drones. Muitos drones voando sobre nós. E então apareceram vários helicópteros, ao todo 8, com 20 soldados americanos. O desorientador foi apontado diretamente para o defensor de Maduro. Em algum momento, eles lançaram alguma coisa, não sei como descrever. Era uma onda sonora muito forte. De repente, senti como se minha cabeça estivesse explodindo por dentro. Todos nós começamos a sangrar pelo nariz, alguns de nós vomitaram sangue, caímos no chão sem conseguir nos mexer, nem sequer conseguíamos levantar. Aquilo era uma arma sônica, ou seja lá o que fosse. Eu já contei para vocês sobre a entrevista com esse grupo de forças especiais venezuelano que protegia o Maduro. Depois disso, não se passaram nem 2 horas e o presidente da Colômbia quis imediatamente voar para Washington e ter uma conversa franca sobre cooperação, Mas isso é só uma das invenções que, segundo dizem, nós usamos. Era simplesmente a hora de fazer isso, tínhamos que fazer, porque é uma guerra, estamos perdendo 30 mil pessoas por ano, nem mesmo em uma guerra perdemos tantos. Bem, se você pensar bem, tivemos que fazer isso. Mas ele estava em uma casa que era mais uma fortaleza do que apenas uma casa. Ele tinha portas de aço, havia o que eles chamam de espaço seguro, onde, era aço sólido por todos os lados. Ele não conseguiu chegar lá, ele tentou entrar, mas eles o atacaram tão rápido que ele não conseguiu chegar lá. Estávamos preparados com grandes maçaricos e tudo para cortar o aço, mas não foi necessário. Ele não foi até lá. O presidente Trump afirmou que foi atacado tão rápido que não pôde reagir. Apertaram os botões, mas nada funcionou. Acho que isso é um desorientador, é uma arma separada da sonora que afeta o ouvido interno, perturba isso como se fervesse o cérebro por dentro, porque dentro da cabeça só tem líquido.
E quando você age sobre ele corretamente, com uma onda sonora adequada, micro-ondas, na frequência certa, de novo, você fica completamente desestabilizado, você afeta o ouvido interno e todo o equilíbrio, depois pode até afetar seus seios nasais. Sim, é daí que vem o sangue. Se engolir muito, pode vomitar, e acho que foi isso que ocorreu. Para mim, são coisas diferentes. O desorientador foi usado na operação, mas não posso comentar sobre ele. Eles tentaram de tudo, mas nada funcionou. A segurança disse que todos os radares desligaram juntos. É tecnologia secreta, Trumpu, não posso comentar. Cara. Nos navios da Marinha, ou seja, da frota militar do ZEU, há canhões estranhos, eles não disparam projéteis, mas também não são lasers. O que é isso? O que está instalado, aliás, nas costas da Venezuela e do Irã neste momento? A verificação de Missemorra não está sendo realizada pelo Enanimo, que deveria estar controlando corretamente. Se você está observando um barco se aproximando, movendo-se pela superfície da água, pode mirar exatamente no motor e desativar apenas o motor, sem necessariamente danificar qualquer outra coisa. Assim, esse trabalho com armas de alta precisão não é possível com armamentos convencionais, que causam mais dano colateral. É eficaz contra ameaças terrestres e aéreas, diferente de armas de nicho do exército que atuam só contra alvos aéreos ou terrestres. O próximo passo é destruir mísseis que se aproximam. Não é preciso direcionar, procurar, apertar botões, não precisa fazer nada. Esse aparelho detecta o alvo sozinho e o destrói, ou melhor, faz com que ele exploda antes de atingir o alvo fatalmente. Os europeus assustados correm para se alinhar e beijar o anel, mas nem todos são permitidos. Os canalhas que criticam a Ucrânia também ficaram nervosos. Olá, sou Vitaly Portnikov. O Ministério das Relações Exteriores da União Europeia declarou confidencialmente, em um relatório confidencial para os países que fazem parte dessa União Internacional, que a UE está preocupada com a concentração excessiva de poderes. No Conselho da Paz, recentemente criado pelo presidente Donald Trump, descubro que Donald J. Trump decidiu organizar o Conselho da Paz. Ele tem esse direito, faz o que quer, já que se fez presidente. Quando organizo uma empresa, também me torno presidente e contrato pessoas. Por algum motivo, a União Europeia ficou muito preocupada com isso. Ou seja, amanhã, por exemplo, o Camboja, sim, um grande país, o Camboja organiza um comitê para a gestão da Ásia Central. Organizaram do nada. Quem se envolve nisso? Sim, e por algum motivo, países do mundo todo passam a se indignar com essa iniciativa e o chefão do Camboja. Ele mesmo se nomeou generalíssimo, que absurdo. Como se sabe, Trump assinou o Estatuto do Conselho da Paz e continua convidando líderes de vários países para ele, assim como também revogando seus convites. O que já aconteceu com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Por exemplo, você pode vir ao nosso churrasco, mas na verdade não quero porque você tem cheiro ruim ou solta-pum. Para americanos, churrasco é como um espeto de carne. No entanto, vale lembrar que o Conselho da Paz deveria ter sido criado de acordo com a respectiva decisão do Conselho de Segurança da ONU para ajudar na estabilização da situação na faixa de Gaza. Na verdade, a criação desse Conselho faz parte dos acordos de cessar-fogo no Oriente Médio e da restauração gradual da estabilidade na região. Agora, o Conselho da Paz é mencionado como uma organização que deve buscar a melhoria da situação em uma série de conflitos internacionais e, de modo geral, trabalhar, como se diz, para estabelecer a paz em todo o mundo. Adoro os ex-soviéticos, ainda mais aqueles que, ao que parece, foram acarinhados por VV Putin para incentivar os ucranianos a continuarem a guerra o máximo possível, a não pararem e a morrerem com honra no campo de batalha. Bem, lá morrem 25 mil jovens ucranianos todo mês, ou seja, mais um ano de guerra, mais 600 mil jovens cidadãos da Ucrânia serão eliminados. Nosso herói engraçado, chamado Glazokhlop, é o Portnikov. Ele faz parte dos que tentam convencer os ucranianos a morrer, mas não a se render.
Embora nenhuma decisão correspondente do Conselho de Segurança da ONU tenha dado tal possibilidade a esse Conselho, tratava-se exclusivamente do setor de Gaza. Donald Trump, de fato, amplia os poderes do Conselho. Chegou a hora de contar onde Eduardovich Savramsky Goebbels, bem, praticamente seu xará, eu diria até seu irmão gêmeo, sugeria dizer 80% de verdade, misturando com 20% de mentira. Ou seja, Portnikov é ainda mais esperto que Goebbels, porque ele mistura 80% de mentira com 20% de verdade. Não acredita? Ok, então vamos passar pelos fatos. A ideia do Conselho da Paz foi iniciada por Trump, não por ele. Desde o início, ele propôs criar esse conselho sob sua presidência, disse: "Vamos criar o Conselho da Paz e eu serei o presidente dele." Tudo isso pode ser facilmente verificado e algo pode ser descoberto. Então, isso nunca, não importava o que ele dissesse aos seus alfaiates, nunca teve relação com a ONU. E o que teve relação com a ONU? Agora vou contar. No projeto do Estatuto está escrito claramente: Presidente Trump sem limite de mandato. Bem assim, ele escreve o que quiser, com direito de veto, ele proíbe o que quiser. Vocês não são obrigados a frequentar nosso jardim de infância, podem passear à vontade. O Estatuto pode ser alterado a qualquer momento, permitindo criar ou dissolver estruturas subordinadas quando quiser. Ou seja, é meu penico, faço com ele o que quiser, até colocar debaixo da cama. Em novembro, chegamos ao Conselho de Segurança da ONU sem a própria ONU. Aprovou uma resolução em que saudou a criação do Conselho da Paz, que será liderado por Trump, que tem o direito nesse conselho de fazer absolutamente tudo o que quiser, demitir quem quiser, fazer o que quiser, tudo o que quiser, ele vai fazer. A ONU saudou a criação desse próprio Conselho da Paz, mas não foi a ONU que inventou esse centro, esse conselho, nem nomeou Trump, ele mesmo se nomeou, simplesmente quis e se nomeou. Se não quiserem, não entrem, e quem eu não convido, não venha, haha. No estatuto final desse próprio conselho, a palavra Gaza simplesmente não existe, não tem a palavra Gaza no estatuto. E surgiu outra ideia: fazer o que Trump já vinha fazendo sozinho antes, parando guerras durante um ano inteiro. O Conselho agora tem como objetivo garantir a estabilidade da paz no território do planeta Terra. Por enquanto, Trump não foi além disso, mas pode facilmente avançar para a Lua, para Marte ou para qualquer outro lugar. Porque ele tem o direito de mudar o estatuto como quiser, quando quiser, ou seja, fazer o que a ONU deveria fazer, mas por algum motivo não faz. Quer ouvir o mentiroso Portnikov de novo? Na verdade, não é só um mentiroso, é um manipulador, um verdadeiro manipulador. O Conselho da Paz deveria ter sido criado de acordo com a decisão correspondente do Conselho de Segurança da ONU para ajudar a estabilizar a situação na faixa de Gaza. A decisão da ONU significa gás para Gaza? Por que você está mentindo, meu caro? Está com vontade? Você quer muito, então mente. Na verdade, a criação desse Conselho faz parte do acordo de cessar-fogo no Oriente Médio. A criação do Conselho faz parte do acordo. E vocês, encantadoras, podem mostrar a identificação no documento? Não entendem o que é documento? Mais uma vez, posso apresentar pessoalmente 2 documentos para vocês. Um é a resolução da ONU e o outro é o Estatuto do Conselho da Paz. E você me mostre onde está escrito que essa organização do Conselho da Paz foi organizada pela ONU e faz parte do acordo sobre o estabelecimento da paz em Gaza. Que interessante. O Conselho da Paz é mencionado como uma organização que deve buscar a melhoria da situação em uma série de conflitos internacionais. E, de modo geral, vai trabalhar, como se diz, para o estabelecimento da paz em todo o mundo. Está no Estatuto do Conselho da Paz, mas não é citado. O presidente do Conselho, Trump, submeteu o Estatuto para aprovação e vários líderes de estados concordaram com isso e aderiram ao Conselho da Paz, assinando esse Estatuto. Os estados: Argentina, Armênia, Azerbaijão, Egito, Israel, Cazaquistão.
Catar, Arábia Saudita, né? Aliás, isso é muito importante. Catar, Arábia Saudita, isso é muito importante. Uzbequistão, Hungria, Vietnã também é muito bom, porque fica ao lado da China, Emirados, Turquia. Importante, importante, importante. Tanto faz, chega, tinham mais algumas, eram 28 ou 38 países, não lembro. No geral, eles votaram a favor, enquanto Portnikov foi contra. Não sei, vamos ver. Vamos ver de quem a opinião vai pesar mais. Apostamos no Portnikov ou na Turquia com Israel e os Emirados. Os europeus ficaram assustados e expressaram ceticismo, mas ainda não explicaram o motivo. Embora nenhuma decisão correspondente do Conselho de Segurança da ONU tenha dado tal possibilidade a esse Conselho. Aliás, eu concordo totalmente com Portnikov, concordo absolutamente com ele que o Conselho de Segurança não deu permissão ao Trump. Aliás, a Sociedade de Pescadores do Tajiquistão também não deu permissão ao Trump. E o Clube de Motoristas da Califórnia também não deu. Só não está claro por quê. Ele deve dar ao presidente do CLA o direito de criar uma organização e convidar países com os quais o CLA querem agir em conjunto. A lógica não está muito clara para mim, talvez Ksenia Portnikova responda ou não responda, provavelmente não vai responder por uma série de razões. Aliás, depois que a ONU foi criada, aconteceram 252 guerras no planeta Terra, não em algum outro lugar, mas no planeta Terra. A ONU foi criada para isso, segundo sua carta, mas você acha que cumpriu a missão? Ou seja, vamos dar nota 5 de 5, não de 350, nota 5 de 5, pelo modo como cumpriram sua tarefa, como lidaram com sua missão, como se saíram. Talvez eles estejam fazendo algo errado, ou talvez, pelo contrário, estejam fazendo algo para incitar guerras. Isso também é perfeitamente possível. Talvez eles não gostem que Trump queira parar as guerras, que ele queira trégua, queira fazer a paz em todos os lugares. Mas é impressionante, claro que, bem, eu não sei, lá o Suslik, a alfaiate, a lontra e o lobo, como chamam ele, em qual animal ele mais se parece, não importa, ele se parece ao mesmo tempo com um linguado e uma sardinha. Também não gostam da ideia de acabar com as guerras, preferem que todo mundo morra, que tudo desmorone e seja destruído, só para que Trump não consiga o quê? Não conseguiu parar a guerra na Ucrânia. E, na verdade, todas as outras guerras também, das quais Portnikov pode lucrar. Como lucrar? Eles serão contratados para inflamar guerras, como está acontecendo agora. E Portnikov ainda nem é o mais desprezível entre aqueles que falam no espaço russo-ucraniano. Há muitos desprezíveis, e esse é desprezível, mas não o mais, acredite se quiser. Ou seja, existem pessoas muito mais desprezíveis, mas hoje não vamos falar sobre elas. Estamos falando sobre armas. O que você acha? A nova arma secreta dos Estados Unidos tem relação com o fato de tantos países quererem ficar sob a proteção de Trump? Recentemente, dei uma entrevista para o canal ucraniano IA, dei eu mesmo, e um apresentador de quem gosto muito de repente diz: por quê? Por que ninguém nos protege? Será que eles não entendem que, se formos derrotados, a Rússia vai atacar e conquistar tanto a Europa quanto a América? Sinto muita pena dessas pessoas que estão morrendo aos milhares na Ucrânia. Talvez seja exatamente por isso que eles precisam de um Conselho da Paz com coragem, com recursos e com novas armas. Talvez eu não sei, mas por algum motivo Portnikov tem um medo enorme disso e há muitos como ele. Tudo bem, senhores, senhoras e senhores, até logo, até a próxima.